Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição em quarentena do nosso vídeo semanal. No programa de hoje, um dos trabalhos mais inovadores e importantes da história dos quadrinhos nos últimos tempos, Aqui, de Richard Maguire. Bom, cara, aqui a gente precisa esclarecer para o amigo espectador que for procurar, apesar de que a gente tem essa edição que você mostrou aí na introdução, que é a publicada pela Companhia das Letras, ganhou uma reedição, inclusive recente, então acredito que ela esteja disponível, mas existem duas publicações de Aqui. Uma que, na verdade, é uma história curta, publicada originalmente na antologia Raw, que é aquela antologia do François Mouly, e também editada por ninguém menos do que o Art Spiegelman, que foi publicada originalmente em 1989. Essa história curta, ela tem os elementos gráficos e narrativos que a gente encontra na sua versão expandida, mas em 2010 o Richard Maguire cria de fato uma história completa baseada nesse conceito que ele publicou originalmente em 1989, e ela é mais ou menos como se a gente dissesse assim: essa história original de 89, ela propõe uma ideia, ela propõe um conceito. A versão de 2010 é uma investigação completa, é um desdobramento completo desse conceito. E por que eu estou dizendo isso? Porque caso o amigo espectador venha a perguntar, que é uma pergunta que às vezes pipoca por aí, se eu ler a historieta original, é a mesma coisa que ler essa graphic novel de 2010? Não, não é. A versão estendida, a graphic novel completa, ela é muito mais importante, muito mais impactante por uma série de motivos. Mas o principal deles é a maneira como a HQ trabalha o conceito de tempo dentro da sua estrutura. Sim, mal comparando, né, o que a gente tem aí na comparação da versão original, né, que saiu na Raw, e a sua versão estendida, é aquela prática comum da ficção científica clássica de apresentar uma ideia através de um conto, e esse conto depois virava um romance. Né? Isso foi bastante comum durante a Era de Ouro da ficção científica. No próprio 2001 tem assim, o conto A Sentinela, foi o que deu origem ao romance e tal, mas aqui a gente tem, na versão estendida, a oportunidade, né, de realmente vivenciar exatamente aquilo que o Richard Maguire pretendia, né? E falando de temporalidade nos quadrinhos, cara, assim, esse é um assunto, sabe, mega complexo. A gente poderia fazer um programa, assim, falando só sobre o tempo nos quadrinhos, a gente ia ficar 2 horas aqui e não ia chegar nem perto de abarcar tudo que esse assunto traz. Eu queria falar, primeiramente, sabe, como é complexo esse assunto, como é difícil para qualquer contador de histórias dominar isso, sabe, driblar determinados problemas que o seu próprio roteiro possa ter criado para ele traduzir isso em imagens. E eu queria primeiro exemplificar em um caso que é bem sucedido, tá fora aqui do Aqui, mas falar de casos bem sucedidos e casos, assim, desastrosos no caso, né, coisas assim que eu bato o olho e eu falo, nossa, meu, sabe, como é que o cara não pensou nisso? Um caso muito interessante, assim, sobre experimentos de tempo nos quadrinhos, nós temos aqui no Brasil mesmo, naquele momento grande dos quadrinhos paulistanos, né, com Angeli, Laerte, Luiz G., que o Luiz G. fez Tubarões Voadores, que era uma história que poderia ser lida acompanhada com a música homônima do Arrigo Barnabé, e a música tinha exatamente o mesmo tempo de duração da cronologia da história, né? O que é absolutamente interessante, né, de se ver. E de se experimentar também, né? Hoje, se você jogar na internet, aí no YouTube, Tubarões Voadores, você vai ver montagens da música do Arrigo com os quadrinhos do Luiz G. e vai experimentar isso assim de uma forma mais mastigada. Mas o legal mesmo era pegar a história impressa e ouvir junto com a música. Um caso ruim, mas ruim pra valer, cara, de mau uso de tempo nos quadrinhos, é uma coisa que nem existe mais hoje nas grandes editoras, que é a adaptação de filme de super-herói, né? Porque o cara tinha que pegar um roteiro que muitas vezes tinha muita coisa que não havia sido filmada e tinha que condensar aquilo, às vezes, num gibi de 22 páginas, cara. E o filme, sei lá, tinha 2 horas. Então, o que você via nesse tipo de iniciativa? Como os quadrinhos, eles são a arte de você encapsular o tempo num requadro, né?
numa imagem, no caso, você via, sei lá, alguém pulando para socar outro, do momento da ação até o seu efeito, são o quê? Segundos. Só que o cara meteu um mega de um balão de diálogo no meio dessa ação. O que faz com que o leitor olhe aquilo e tenha um choque, perceba que tem alguma coisa errada, porque não faz sentido. Ninguém poderia falar tudo aquilo enquanto pulava para dar um soco em alguém. E é uma coisa que eu valorizo muito nos artistas, assim, porque acima de tudo, acima da excelência do traço está o trabalho de narrativa visual, isso não há a menor dúvida, né? E o que eu valorizo muito nesse sentido é justamente você trabalhar bem isso, escapar desse tipo de coisa, sabe? Você fazer um discurso enquanto está apertando a mão de alguém. Isso não existe, entendeu? Isso não tem como, isso trava a história. E o que o Maguire faz aqui, apesar de ser absolutamente experimental e não seguir uma estrutura de roteiro tradicional, ainda assim ele consegue encapsular esses momentos e sobrepor essas coisas de uma forma que é magistral. Não é porque ele estava indo para o lado mais experimental da coisa que isso se torna mais fácil do que se ele tivesse com o roteiro tradicional nas mãos. Mas cara, chama muita atenção também que é uma história que depende muito das cores para sua progressão, né? Então, como isso é fruto de uma mente apenas, né? No caso, o Maguire fez tudo, fez o roteiro, fez a arte também. Cara, é um caso pensado assim de você levar para a academia para estudar tempo nos quadrinhos, juntamente com a história do Ligier, que eu também acho ferradíssima também, mas aqui eu acho que é um exemplo assim maravilhoso, né? Acho que todo narrador, todo contador de histórias, sabe, precisa entrar em contato com isso aqui. Aliás, você falou dessa coisa das cores, é importante lembrar. Esse é outro acréscimo, porque você deve ler a versão estendida, né? Porque o conto original da Raw, ele é todo em branco e preto, ou seja, existe ainda esse acréscimo narrativo que é importante. Você falou algumas coisas que são muito legais, cara, porque para mim aqui ele é mais do que só um experimento com o tempo. Porque se você pega a história dos quadrinhos, ou mesmo da literatura, você tem experimentação com o tempo. Mesmo o Winsor McCay, no Pequeno Nemo, no Little Nemo, ele já fazia experimentações com a questão da temporalidade suspensa dos sonhos. Havia muito de uma brincadeira com isso, mas era uma brincadeira que servia à narrativa, que não era a narrativa, como o caso do Aqui. E mesmo na literatura você tem diversos experimentos que trabalham com essa questão da temporalidade de uma maneira muito fluida. Você tem, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, você tem As Horas, você tem um dos meus livros favoritos da vida, que eu vivo mencionando aqui, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é um tremendo experimento literário sobre dilatação do tempo narrativa, sobre a maneira como o autor constrói a percepção do tempo do personagem na forma física do livro. Só que eu ainda acho aqui um trabalho que transcende isso, porque eu gosto do trampo do Tubarões Voadores, mas eu ainda acho aqui um trabalho sui generis por causa disso. Eu lembro quando, por exemplo, o Thierry Groenstein, ele fala da coisa da solidariedade icônica e de como os elementos na página de um quadrinho, eles convergem para provocar um significado único e próprio. E por que eu acho isso interessante? Porque aqui vai além disso. Eu acho curioso porque o Sistema dos Quadrinhos foi publicado em 99, 10 anos depois do primeiro experimento do Maguire na Raw. E isso demonstra para mim que, às vezes, a própria academia de quadrinhos, os próprios estudos sobre quadrinhos, não dão conta do que a própria arte já produziu. E por que eu digo isso? Porque a visão que o Groenstein tem é a visão que muita gente tem ao fazer análise de obras. Não digo nem de quadrinhos só, digo de cinema também, de literatura, que é muito uma visão do eixo ali em inglês e francês, que é muito voltada a um estruturalismo, a análise da forma, da composição dos elementos, de como eles dialogam entre si. Analisar esses elementos em diálogos precisa ser feito em diálogo com a percepção que eles emanam para o espectador. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para mim, aqui é uma conquista hermenêutica e fenomenológica, porque a minha leitura, e eu não estou descobrindo a roda aqui não, tá, gente? Eu não estou dizendo algo que outras pessoas já não tenham dito, é só que é a leitura que eu faço, e é a leitura que eu faço porque eu vejo esse quadrinho
como um experimento heideggeriano, né? Em que sentido? Desculpa a aula de filosofia, mas eu preciso dizer, senão não vai fazer sentido. Para Heidegger, existem dois tipos de historicidade. O que é historicidade? Historicidade é a maneira como o indivíduo se relaciona com a história. Por quê? Porque o indivíduo é um ser na história. A história não é um objeto, não é uma conjunção de eventos que você pode estudar a parte de você. Não, você está nela, você existe nela, você é parte dela. Tem um trecho que é inclusive bastante citado do livro Ser e Tempo, que eu vou até ler aqui para não deixar errar, que eu já deixei separado para isso. Que diz o seguinte: a análise da historicidade da presença, a palavra se pronuncia assim mesmo, tá, gente? É um neologismo, presença, é uma pré-existência no mundo, que busca mostrar que esse ente não é temporal porque se encontra na história, mas, ao contrário, que ele só existe e só pode existir historicamente no fundo de seu ser, que é temporal. Todavia, a presença deve ser chamada de temporal também no sentido de ser e estar no tempo. Mesmo sem uma construção historiográfica dos fatos, a presença, de fato, precisa e se vale de calendário e relógio. Ela faz a experiência do que com ela acontece como acontecendo no tempo. Tá, o que isso significa? Quando você pega aqui, qual que é a sinopse da história, que era pra gente ter dito isso no começo, o Daniel me cobrou e eu pulei e saí direto. A história ela é semi-biográfica, tá, das vivências do próprio Maguire, em algum canto não identificado, mas que quando a gente conhece a história do autor, a gente acredita que seja algum lugar ali de Nova Jersey, enquanto o autor estava crescendo. É uma história sobre cotidiano. Ela não seria muito diferente, por exemplo, de um trabalho do Chris Ware ou do Charles Burns, se não fosse a inserção dessa decomposição temporal. Porque essa é a graça do Aqui. É um experimento formal, mas ela também tem uma narrativa que te envolve. Porque ela é uma narrativa, eu não sei se o Daniel vai concordar, mas ela é uma narrativa muito relacionável. É uma história cotidiana, mas é uma história cotidiana que te lança dentro de uma perspectiva de que aquela história cotidiana ela é muito maior do que aquilo, porque ela está presente no tempo, e o tempo é um evento. Passado, presente e futuro acontecem concomitantemente. E o que o Maguire encontrou foi uma forma de visualmente e narrativamente decompor o tempo para fazer com que o leitor percebesse simultaneamente a nossa presença no tempo como nós a percebemos, e não como ele é. Ou seja, passado, presente e futuro acontecendo concomitantemente. E por que eu trouxe o Heidegger para essa história? Eu disse lá atrás que o Heidegger ele tem dois tipos de historicidade, que é um tipo de historicidade imprópria, enfim, termos acadêmicos, mas é um tipo de historicidade imprópria e a própria. Na historicidade imprópria, o ser, ou seja, o indivíduo, se imagina no tempo numa situação que desvia a sua consciência dessa historicidade como um elemento que constitui a sua existência. Por quê? Porque o tempo é muito grande, cara. Sim, a gente não dá conta da nossa temporalidade no cotidiano, com as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Você imagina você pensar a sua existência no tempo, o tempo todo. É impossível, é uma sobrecarga mental muito grande. Não perceber o tempo como algo concomitante, como um evento, intuitivamente, é quase um mecanismo biológico para proteger a gente dessa sobrecarga fenomenológica. Por outro lado, a historicidade própria, a gente trabalha como um módulo que temporaliza a temporalidade, ou seja, que significa que dá à historicidade uma medida, uma referência para essas vivências humanas. E assim, essa historicidade, ela cria uma espécie de fluidez na percepção do tempo. Ou seja, essa qualidade temporal do ser humano, ela não precisa ser determinada por uma força externa. Lembra que eu falei da citação do Heidegger, dos calendários e dos relógios? Os calendários e os relógios, no nosso cotidiano, eles determinam a nossa relação com o tempo. Mas não deveria ser assim. Porque o que importa para o ser humano não é a medida do tempo, é a percepção do tempo. Todos vocês sabem a importância do trabalho de Einstein ao demonstrar a relativização do tempo. Só que mesmo a relativização do tempo da perspectiva da física ainda é um evento natural, ou seja, é algo que você acaba entendendo racionalmente, mas que você não vivencia. Porque a maneira como nós vivenciamos o tempo é através da experiência, é através
de um fenômeno da mente, é através da nossa compreensão, da nossa interpretação do tempo, que é o que Heidegger chamava de intratemporalidade, ou seja, a percepção interna que nós temos disso tudo. E aí eu volto ao aqui. Por que isso é importante? Porque pela primeira vez, eu, como leitor, mesmo tendo lido todas essas outras experiências de tempo, mesmo tendo inclusive visto filmes que também trabalham com narrativas não lineares, ou seja, que brincam com a noção do tempo, foi só lendo aqui, pela primeira vez, que eu senti, como leitor, ter percebido uma suspensão da minha presença no tempo e ter visto o tempo como ele é, decomposto, passado, presente e futuro, concomitantemente, dentro de uma narrativa que não é linear nem não linear. Ela está, ela é acessada pelo leitor pela sua interpretação, pela sua percepção, e ela nos joga dentro dessa intratemporalidade que de outras formas só pode ser acessada pela intuição. E o Daniel ainda não dormiu, isso significa que você, amigo espectador, provavelmente não dormiu também. Mas é mais ou menos essa extensão do trabalho de tempo que o Maguire faz em Aqui, e é por isso que a gente está falando dele hoje. Não, exato. Agora, foi legal você ter citado a literatura no começo, dizer que a literatura já havia proposto experimentos com o tempo e tal, mas é sempre interessante, quando a gente entra nesse tipo de experimentalismo que o Aqui nos propõe, é preciso tomar um pouco de cuidado com a comparação com a literatura, porque, afinal de contas, tanto cinema quanto quadrinhos, eles são obras muito jovens e ainda estão muito associadas a um tipo de entretenimento escapista que faz com que as pessoas meio que torçam o nariz para alguém que tente quebrar as formas tradicionais. A literatura, ela nunca precisou se explicar na hora que ela teve que dar um salto lá na frente ou voltar. Ela nunca precisou de um personagem para servir de pretexto para ir à frente ou ir para trás no tempo, né? É exatamente por isso que muitas vezes aqui a gente fala que Pulp Fiction é um puta de um roteiro revolucionário para a década de 90 para o cinema, porque ele se aproveita de uma instância da literatura que até então ninguém tinha feito dentro de uma narrativa mais ou menos tradicional. Ele conseguiu unir as duas coisas. E o Aqui, ele traz, para mim, o valor dele, além dessa questão de brincar com o tempo, brincar com uma coisa que é tão complexa dentro de uma arte sequencial que não tem recursos de som e de movimento, ele acaba também trazendo, com essa proposição de mostrar... Aliás, a gente nem falou isso, né? Acho que a gente falou tanto, e não avisou os nossos espectadores aqui que o nome da HQ é Aqui justamente porque ela se passa sempre no mesmo local, né? Ele está decompondo, assim, às vezes, um pedacinho, um recorte, sabe, de páginas duplas, mas é sempre o mesmo local. Ele não vai sair daquele pedaço e ir lá para a Casa do Chapéu e voltar, não, nada disso. É sempre aquele mesmo espaço geográfico. O que nos faz pensar também naquela teoria eu não lembro o nome do antropólogo que teorizou sobre os não lugares, né? É muito bacana a gente pensar nisso, sabe? Porque mesmo na faculdade de design isso era uma discussão, né, sobre o que é lugar, o que é não lugar. E aqui é bacana a gente perceber que dentro de uma perspectiva, de novo, voltando lá para aquele programa do piquenique na estrada, né? A perspectiva cósmica, que no caso aqui, perspectiva temporal é a mesma coisa que a perspectiva cósmica. Não existe lugar e não lugar. Tudo é simplesmente um lugar e acabou, né? Se você colocar essa perspectiva, e nós aqui estamos falando de uma perspectiva de, sei lá, 3 milhões de anos atrás, né? Isso é bastante coisa. E mais ainda, se não bastasse toda a carga conceitual que a gente trouxe aqui, porque, serei sincero, eu acredito que o Rafael ele se envolveu mais emocionalmente do que eu com a HQ. Para mim, a HQ ela fervilhou muito mais meu intelecto do que meu coração. Acho bacana também pensar nos conceitos de psicogeografia do Ian Sinclair para avaliar toda a carga semiótica e conceitual que o Maguire conseguiu condensar aqui. Não é algo muito fino, né? Vocês estão vendo que é um volume parrudo aqui de capa dura, mas é algo que vai ser lido com uma certa rapidez, né? Porque ele quase não tem diálogos, né? Então é muito curioso, cara. É uma obra singular de fato. Peço para o amigo leitor que tome cuidado
com essa aparente simplicidade da narrativa, porque, de novo, sim, eu me envolvi bastante emocionalmente, como o Daniel disse, mas não tanto pela narrativa em si, que eu mencionei, ela é bastante singela, mas é porque essa questão da temporalidade na filosofia, ela é algo que nos é muito caro, porque para muitos filósofos o tempo é a fronteira final. A única coisa que nós ainda não conseguimos compreender por completo, e é algo que praticamente todo mundo aceita, que nós não vamos conseguir compreender por completo, porque nós não temos acesso total a ela, porque o tempo é, do ponto de vista da física, uma outra dimensão, e sendo seres tridimensionais, nós estamos limitados à nossa presença no tempo. E é por isso que um experimento como aqui, ele me comove afetivamente, mas também me comove intelectualmente, porque eu tive uma janela para algo que é dito desde Agostinho. Cara. Quem pega Confissões de Agostinho e vê a reflexão que ele faz sobre o tempo, lá, 1500 anos atrás, o cara já dizia, existe um limite para a compreensão, para a cognição humana, e além disso só existe a fé. De muitas formas, assim, lógico, parece que eu estou sendo um pouco brega, um pouco piegas aqui, mas de muitas formas eu acho que aqui finalmente supera um pouco dessa limitação ao demonstrar que existem sim recursos físicos, artísticos, intelectuais para que a gente possa vislumbrar, perceber e entender o tempo de uma outra forma com a qual nós não havíamos entendido até aqui com recursos filosóficos, científicos, etc. Você falou mesmo da coisa do cinema, cara. Houve uma tentativa de levar o Aqui, a versão de 89, para o cinema. É um filme curto, mas ele não dá conta. Ele não dá conta porque ele não proporciona a experiência para o leitor do seu ser no tempo, como o quadrinho faz. E essa é uma experiência muito efêmera, muito frugal. Ela é, sabe quando você fala de eventos quânticos que acontecem tão rápido que nem dá para dizer que eles realmente aconteceram? A experiência de Aqui, ela vai mais ou menos nesse sentido. Se você lê e se você não se permite abraçar, imergir na proposta hermenêutica, na proposta fenomenológica da obra, você perde essa experiência. E eu não tenho dúvida de que, assim como muita gente fala, por exemplo, de trabalhos como o Jimmy Corrigan, entre outros recentes, que são trabalhos mais voltados ao experimentalismo e ao formalismo dos quadrinhos, como obras chatas, herméticas, às vezes até um pouco áridas de serem lidas, eu não podia discordar mais. Eu não podia discordar mais. Porque para você entender a maneira como elas podem te comover, para usar essa palavra que você usou, que eu achei muito legal, para elas poderem te comover como leitor, não é aquela obra que vai simplesmente te entregar aquilo que você quer, essas coisas pasteurizadas e simplificadas que a gente está acostumados no cotidiano. Ela vai te desafiar, porque o que ela está propondo é um experimento grandiloquente. Ela está desafiando a sua existência e a sua percepção no tempo, para trazer de novo tudo que eu falei sobre Heidegger. E você não vai fazer isso dentro do seu lugar comum de leitor, você não vai fazer isso dentro da sua zona de conforto. É preciso abraçar a proposta da obra. Que é por isso que eu aproveitei esse gancho do Daniel para pedir encarecidamente para você, amigo espectador, dê uma chance para Aqui. Leia com cuidado, permita-se abraçar a proposta da obra e talvez você possa ter ali uma experiência única no seu tempo de vida. É isso aí, pessoal. Acabou o tempo do nosso programa sobre Aqui, de Richard Maguire. Se você gostou de tudo que nós falamos sobre o quadrinho, aí embaixo vai ter um link na descrição para você poder comprar o seu quadrinho pelo nosso link e você ajuda o Formiga a patrocinar o Na Tela. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí um comentário e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Entre no nosso site formiguelétrica.com.br, lá você também encontra o nosso podcast que você pode baixar do SoundCloud e do Spotify. Se você tem críticas, sugestões ou só quer falar conosco, entre em contato com natela@formiguelétrica.com.br. Procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E não se esqueça de que o Formiga também tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, e você pode ajudar o Formiga Elétrica a continuar existindo por todo o tempo. É isso aí, até semana que vem, o que quer que essa temporalidade seja. Tchau!